A história da humanidade é pontuada pela ascensão e queda de grandes impérios, mas poucos alcançaram a magnitude e a influência do Império Aquemênida, fundada por Ciro o Grande por volta de 550 anos antes de Cristo. Esta civilização estendeu-se por vastas regiões, desde a Europa até a Índia, e funcionou como um vibrante centro global de cultura, religião, ciência, arte e tecnologia por mais de 2 séculos. É importante notar que o Irã moderno é o herdeiro direto dessa rica herança, uma nação que até hoje carrega e celebra a memória e a profunda influência cultural persa que floresceu sob este império milenar. Ciro o Grande é reverenciado por sua habilidade em unificar diversas tribos e reinos, estabelecendo a primeira superpotência mundial. Sob seu governo, civilizações cruciais como a Mesopotâmia e o Vale do Indo foram integradas. Seu filho, Cambises II, adicionaria o Vale do Nilo, consolidando um império de proporções inéditas na antiguidade. A consolidação do poder e a visão de Ciro pavimentaram o caminho para seu sucessor, Dário I o Grande, que levou o império ao seu apogeu territorial e administrativo. Dário implementou reformas administrativas notáveis, incluindo a introdução de moeda e medidas padronizadas, a oficialização do aramaico como língua administrativa e a construção de uma extensa rede de estradas, culminando na fundação da majestosa capital de Persépolis, localizada no atual Irã. A monumental inscrição de Behistun, que detalha as virtudes de Dário e a sua consolidação do poder, é um achado arqueológico de valor inestimável, comparável à Pedra de Roseta para a decifração de escritas antigas, e também se encontra no Irã moderno. A descrição da magnitude e sofisticação do Império Aquemênida em seu auge, sob a liderança de Ciro e Dário I, é fundamental para compreender a relevância de sua eventual queda. Ao enfatizar a força e o legado deste império antes de sua desintegração, a narrativa da conquista macedônica adquire um significado mais profundo. Não se trata de uma simples vitória sobre uma entidade já fraca, mas sim de um triunfo notável sobre uma potência estabelecida, desafiando a visão simplista de um império intrinsecamente podre, que algumas fontes gregas podem sugerir. Esta perspectiva estabelece uma base para apreciar a complexidade dos eventos que se seguiram, indicando que a queda não foi meramente inevitável, mas o resultado de uma combinação específica de fatores internos e, crucialmente, a ascensão de um adversário de genialidade militar sem precedentes. Hoje vou te contar a complexa e dramática história da queda deste império milenar, que acabaria por sucumbir diante das campanhas militares de Alexandre o Grande, da Macedônia. Mas antes, inscreva-se no canal se você gosta desse tipo de conteúdo para não perder os próximos vídeos. Embora a ideia de um império podre seja uma simplificação excessiva, a Pérsia enfrentava, de fato, um período de considerável turbulência e intrigas palacianas nos anos imediatamente anteriores à invasão de Alexandre. A instabilidade na liderança central gerou uma falta de direção e enfraqueceu a autoridade do rei, permitindo que os sátrapas, que já possuíam considerável poder, agissem com maior autonomia. A sucessão real foi marcada por eventos violentos, como o envenenamento de Artaxerxes III e posteriormente de seu filho Arces. A ascensão de Dário III ao trono, cujo nome original era Artaxata, é particularmente notável, pois ele precisou forçar seu próprio vizir, Bagoas, o responsável pelos envenenamentos anteriores, a beber o veneno que lhe era destinado. Essa instabilidade ao trono, com 3 mudanças de poder em apenas 2 anos, de 338 a 336 anos antes de Cristo, deixou o império em um estado de desordem e vulnerabilidade no topo de sua estrutura de comando. A vasta extensão geográfica do império e sua composição de diversas culturas e povos tornavam a manutenção do controle central um desafio perpétuo. O império havia enfrentado revoltas significativas no passado, como a Revolta Jônica, 499 a 494 a.C., e a prolongada Revolta Egípcia, que durou 40 anos e foi reconquistada por Artaxerxes III em 343 a.C. Mais próximo da época de Alexandre,
a grande revolta dos sátrapas de 370 a 360 a.C. na Anatólia Ocidental, envolvendo sátrapas como Datames, Ariobarzanes e Orontes, ilustrou a crescente autonomia e a falta de coordenação entre os governadores provinciais. Dário III, ao assumir o poder, encontrava-se em uma posição precária, cercado por sátrapas descontentes e populações subjugadas que estavam felizes em desertar para o lado de Alexandre, como evidenciado no Egito recém-conquistado. Essa descentralização do poder levou a conflitos e desunião, minando a capacidade do império de apresentar uma frente unida. Paralelamente, a enorme despesa de manter um império tão vasto e luxuoso exigia pesada tributação sobre os súditos, o que por sua vez alimentava o descontentamento e as revoltas. Esses problemas internos, embora não fossem necessariamente fatais por si só, criaram uma vulnerabilidade sistêmica que Alexandre soube explorar. A falta de uma resposta unificada e a lealdade questionável de algumas províncias foram mais prejudiciais do que uma fraqueza militar intrínseca, já que as forças persas ainda eram capazes. A queda, portanto, não foi apenas uma derrota militar, mas o resultado de um império que, apesar de sua imponência, estava internamente fragilizado e incapaz de se defender de forma coesa contra um inimigo determinado e taticamente superior. Alexandre o Grande não começou sua campanha do zero. Ele herdou de seu pai Filipe II um exército macedônio de classe mundial, altamente disciplinado e liderado por generais experientes e leais. A espinha dorsal dessa força era a formidável falange macedônica, que utilizava as inovadoras sarissas, lanças de 5 a 7 metros de comprimento, capazes de perfurar armaduras pesadas e cavalos de cavalaria. Essa máquina de guerra aperfeiçoada foi um fator crucial para o sucesso inicial de Alexandre, permitindo-lhe implementar táticas que seriam estudadas por séculos. Após consolidar seu poder na Grécia, Alexandre, em 334 a.C., iniciou sua ambiciosa campanha contra o Império Persa, atravessando o Helesponto para a Ásia Menor, atual Turquia. Ele habitualmente enquadrou sua invasão não apenas como uma conquista, mas como uma retaliação patriótica pela invasão persa à Grécia um século antes. Ao capitalizar o sentimento anti-persa entre os gregos, Alexandre transformou uma campanha de conquista em uma cruzada de vingança, galvanizando o apoio e a moral de suas tropas. A Batalha do Grânico, 334 a.C., foi o primeiro grande teste de Alexandre contra o Império Persa na Ásia Menor, travado no rio Grânico. Embora os persas tivessem uma força considerável de sátrapas regionais, Alexandre obteve uma vitória decisiva, estabelecendo o domínio macedônico na região e impulsionando sua invasão. A estratégia macedônica envolveu um ataque direto e audacioso, com a cavalaria de companheiros e a infantaria leve, explorando as falhas na formação defensiva persa, que posicionou sua cavalaria muito próxima à margem do rio, impedindo uma carga eficaz. A capacidade de Alexandre de adaptar-se ao terreno e às táticas inimigas desde o início de sua campanha foi um prenúncio de seu gênio militar. O primeiro confronto direto de Alexandre com o próprio Dário III ocorreu na Batalha de Isso, 333 a.C., travada na estreita faixa costeira da atual Turquia. Apesar de estar em desvantagem numérica significativa, o exército persa era estimado em 2 a 3 vezes o tamanho do macedônico. Alexandre utilizou o terreno apertado, que anulava a superioridade numérica persa, e empregou uma engenhosa estratégia de martelo e bigorna, com sua falange e cavalaria. Alexandre liderou pessoalmente a vanguarda, visando o próprio Dário III no centro persa, o que teve um impacto psicológico devastador e levou à fuga do rei persa, desorganizando completamente suas tropas. A genialidade tática de Alexandre, combinada com a disciplina e a inovação de seu exército macedônico, não foi apenas um fator de sucesso, mas o catalisador decisivo que explorou e amplificou as vulnerabilidades existentes no comando e controle persa. A superioridade tática e a capacidade de adaptação de Alexandre contrastam fortemente com as decisões estratégicas de Dário III.
que, apesar de ter conselhos sensatos, como o de Menon de Rhodes para evitar batalhas campais, optou por confrontos diretos em terrenos que, no caso de isso, neutralizavam sua vantagem numérica. Essa falha em adaptar-se à guerra de movimento de Alexandre foi um erro crítico. A fuga de Dário III em isso não deve ser vista apenas como um ato de covardia individual, mas como um evento que teve um efeito cascata. Ela quebrou a moral e a coesão do vasto exército persa, demonstrando a fragilidade da cadeia de comando quando o líder supremo falha. Isso sugere que, apesar do tamanho e dos recursos do exército persa, a falta de uma liderança centralizada e resiliente, capaz de manter a ordem sob pressão, foi um ponto fraco explorado de forma brilhante por Alexandre. A Batalha de Gaugamela, 331 anos antes de Cristo, foi a batalha decisiva e o confronto final pelo controle do Império Aquemênida, travada em uma vasta planície perto de Gaugamela, no atual Iraque. Dário III havia escolhido e preparado cuidadosamente esse terreno para maximizar a vantagem de seu exército numericamente superior. Embora as estimativas do exército persa variem amplamente de 100 mil a 250 mil, mas provavelmente 2 a 3 vezes o tamanho das forças de Alexandre, Alexandre demonstrou mais uma vez sua genialidade tática. Ele empregou uma falsa retirada em seu flanco direto para atrair a cavalaria persa, criando uma brecha crítica no centro das linhas inimigas. Alexandre, então, liderou pessoalmente uma carga decisiva com sua cavalaria de companheiros através dessa brecha, visando diretamente a posição de Dário III. O ataque direto de Alexandre ao centro persa causou caos e pânico generalizados. Fontes greco-romanas afirmam que Dário III, temendo ser capturado, fugiu do campo de batalha pela segunda vez, o que desmoralizou suas tropas e levou ao colapso da resistência persa. No entanto, um relato babilônico contemporâneo sugere que foram as tropas de Dário que o abandonaram. Independentemente da causa exata, a ausência do líder em um momento crítico da batalha, mesmo com um exército numericamente superior, teve um efeito devastador na moral e na coesão do exército persa, levando ao colapso de suas linhas. Isso demonstra que, para os exércitos da época, a presença e a percepção de invencibilidade do comandante eram cruciais para a manutenção da ordem e da disciplina. Após a vitória esmagadora, Alexandre perseguiu Dário, que tentou reunir apoio no leste, mas foi traído e assassinado por um de seus próprios sátrapas, Besso, em 330 a.C. A subsequente traição e assassinato de Dário por seus próprios sátrapas sublinham a completa desintegração da lealdade da estrutura de poder persa após as derrotas decisivas, marcando o fim definitivo da dinastia Aquemênida e, efetivamente, do Império Persa. Após Gaugamela, Alexandre marchou para as capitais persas, incluindo Persépolis, que era o coração cerimonial e simbólico do poder persa por quase 200 anos e que hoje se encontra no Irã. A cidade foi saqueada e incendiada em 330 a.C. Embora fontes antigas como Diodoro Sículo sugerissem que o incêndio foi um ato espontâneo durante um banquete embriagado incitado pela cortesã Thaís como vingança pela destruição de Acrópole por Xerxes, é improvável que tenha sido totalmente impulsivo. Alexandre já havia passado 4 meses em Persépolis, saqueando o complexo palaciano, e o ato foi uma retribuição deliberada pelos crimes persas contra os gregos, além de uma forma estratégica de desmoralizar Dário III e consolidar o domínio macedônico. O palácio de Xerxes, em particular, recebeu tratamento especial e foi mais severamente danificado. Gaugamela transcendeu uma mera vitória militar. Foi um triunfo psicológico e estratégico que desmantelou não apenas o exército persa, mas a própria autoridade e a coesão do império, levando à sua desintegração final. O incêndio de Persépolis, embora superficialmente atribuído a um banquete embriagado, foi um ato simbólico profundamente calculado. A morte prematura de Alexandre o Grande em 323 a.C., sem um herdeiro claro, resultou na fragmentação de seu vasto império. Seus generais, conhecidos como diádocos, engajaram-se em prolongadas lutas pelo poder, dividindo o império em estados sucessores. Os mais proeminentes desses reinos helenísticos
foram o Reino Ptolomaico no Egito, o Império Seleucida na Mesopotâmia e na Pérsia, território que hoje faz parte do Irã, e o Reino Antigônida na Macedônia. A conquista de Alexandre foi muito além de uma mera vitória militar. Ela atuou como um catalisador para uma profunda e duradoura fusão cultural. O processo de helenização, que envolveu a disseminação da língua, cultura e população grega, resultou em uma rica mistura de elementos gregos, persas, egípcios e indianos. O grego, especificamente o dialeto koiné, tornou-se a língua franca da região, facilitando imensamente a comunicação e o comércio através das vastas novas redes. Cidades de estilo grego, como as muitas Alexandrias fundadas por Alexandre ao longo de suas campanhas, floresceram como centros de cultura, administração e comércio. Houve um notável aumento no sincretismo religioso, onde divindades gregas e locais eram frequentemente associadas, e na adoção de costumes e práticas sociais gregas. A queda da Pérsia não resultou em um vácuo de poder ou em um retorno ao status quo ante, mas sim no prelúdio para uma era de intensa globalização cultural e econômica, onde a influência grega se espalhou e se adaptou a diversas tradições locais, criando uma civilização híbrida. A destruição do Império Persa como uma entidade política e militar removeu uma barreira significativa que havia contido a expansão cultural grega. Isso permitiu a livre circulação de ideias, pessoas e bens através de vastas novas rotas comerciais. A fundação de novas cidades por Alexandre, muitas vezes nomeadas Alexandria, serviu como condutos e centros urbanos para a disseminação da cultura grega e o estabelecimento de novas redes econômicas. A política deliberada de fusão de Alexandre, que incluía a integração de persas em seu exército e administração, também contribuiu para essa mistura cultural, mesmo que tenha gerado algum ressentimento entre seus próprios macedônios. Esses novos reinos helenísticos, que surgiram das cinzas do Império de Alexandre, dominaram a região por aproximadamente 300 anos. Eles não apenas mantiveram a influência cultural grega, mas também promoveram significativos avanços em arte, ciência e filosofia, e expandiram as redes de comércio que se estendiam do Mediterrâneo à Índia, criando uma era de interconexão sem precedentes. Essa transformação teve implicações duradouras, não apenas no Oriente Próximo, mas também fornecendo a estrutura para o posterior Império Romano e a disseminação do cristianismo. A queda da Pérsia não representou meramente o fim de um império, mas sim um ponto de inflexão que deu origem à era helenística. No entanto, é crucial lembrar que mesmo após a dominação macedônica, a rica herança persa não desapareceu. Ela continuou a influenciar as culturas sucessoras e de muitas formas vive no Irã, que orgulhosamente se vê como guardião desse legado milenar, mantendo viva a chama de uma das maiores civilizações da história. Se você gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo interessante como esse. Obrigado e até a próxima!